Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55 verso 8 e 9. Podemos afirmar com toda a certeza que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, e isto deriva-se do fato de que os seus pensamentos também são mais altos, deve-se à sua infinita capacidade de gerenciar todas as coisas. Quando pensamos na resposta para o nosso problema, a nossa mente limitada e egoísta só pensa nesse problema, mas, quando Deus pensa na resposta para o nosso problema, Ele vai além, muito além. Ele consegue propor respostas que não se limitam somente a esse momento e consequência, mas que também tocam a causa do problema e têm o poder de continuarem agindo em nós quando o que considerávamos problema já não estiver mais presente. Também poderemos sugerir que, além de nos tocar isoladamente, Ele ainda poderá estar propondo soluções que não envolvam somente a nós mesmos, mas também outras pessoas. Deus poderá ainda estar tocando não somente uma área problemática, mas também toda uma rede de outros problemas interligados ao que nos incomoda mais. Ou Ele poderá tocar valores e escolhas errados, que permitiram a entrada e a instalação do tal problema. E mais, muito mais. A nossa mente talvez faça uma longa e abrangente lista, mas, independentemente do quão longe a nossa perspicácia e o nosso raciocínio puderem nos levar, jamais chegaremos perto da forma de pensar de Deus, que é muito mais elevada. A sabedoria de Deus nos é apresentada na Bíblia como tendo muitas formas. Em Efésios ela é denominada multiforme sabedoria. Isto fala de uma sabedoria que não é limitada, mas que se abre num leque infinito de dimensões da operação divina. Esta ilimitada sabedoria pluraliza a resposta de Deus para cada problema ou obstáculo que o ser humano enfrenta, ao invés de tocar de forma direta numa única questão. Deus tem o poder de trazer às nossas situações várias intervenções, que jamais enxergaríamos a sua necessidade. Considere também que o Senhor conhece o futuro, que é algo que homem algum, e nem mesmo o diabo, tem capacidade de conhecer. Portanto, a ação de Deus não está voltada somente ao já e ao agora, mas ela também se estende ao futuro e sempre prioriza o nosso melhor sob uma visão global, mais abrangente do que nossa mente jamais poderia alcançar. A atuação de Deus é integrada e também sinérgica. Para o ser humano, o desvendamento de mistérios parece ser algo de suma importância. Deus, por outro lado, parece fazer questão de ocultar algumas coisas, especialmente o que diz respeito à sua ação em nossas vidas. Salomão foi um homem sábio e inquiridor, mas enxergou em Deus esta característica e a mencionou, não apenas em Eclesiastes, mas também em Provérbios. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25 verso 2. Esquadrinhar não é algo somente dos reis, mas também de todo ser humano. No entanto, no caso dos reis da antiguidade, quanto mais conhecedores dos mistérios eles fossem, mais respeito ganhavam do povo. Contudo, esquadrinhar é algo que está ligado ao homem de forma geral. Todos queremos entender bem e saber explicar as coisas. Assim sendo, esta forma do Senhor operar parece ser inaceitável à nossa própria natureza. Isto gera lutas, mas precisamos aprender a superá-las e descansar em Deus. Parece que quanto mais tentamos entender o agir de Deus, menos conseguimos enxergá-lo. Encontramos nas Sagradas Escrituras um acontecimento que exemplifica muito bem isto. É o episódio do aparecimento do Senhor Jesus Cristo aos dois discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24 verso 13 e 16. Esse texto nos mostra que temos a tendência de traçarmos os nossos próprios planos para o agir de Deus. É como se, inconscientemente, estivéssemos dizendo ao Senhor como Ele deveria agir. Fixamo-nos tanto em esperarmos que Deus haja de uma determinada maneira que, quando Ele age diferentemente do que esperávamos, não conseguimos vê-lo. Precisamos aprender a esperar pelo agir de Deus sem nos prendermos ao modo específico como Ele agirá.
O termo "as coisas do alto" refere-se aos valores e princípios divinos que são elevados e acima dos padrões deste mundo. A busca por essas coisas implica em nos esforçarmos para sermos mais parecidos com Cristo e de vivermos segundo a sua vontade. Significa colocar a nossa fé em Deus acima de todas as coisas e buscar viver uma vida de santidade e justiça. A palavra de Deus nos chama a buscar as coisas que são do alto, ou seja, a nos voltarmos para Deus e para as realidades celestiais. Em meio às distrações do mundo, nossa mente deve se fixar nas coisas eternas, nas promessas de Deus e em seu reino. Quando nossas prioridades são moldadas por esse princípio, nossa perspectiva muda, e começamos a viver de acordo com a vontade de Deus. Ao buscarmos as coisas que são de cima, somos chamados a simular os comportamentos daquele que é de cima. O apóstolo Paulo nos orienta a vestir-nos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Devemos perdoar uns aos outros e, acima de tudo, revestir-nos de amor, que é o vínculo da perfeição. Esses comportamentos refletem a natureza do nosso Deus e demonstram ao mundo quem verdadeiramente somos em Cristo. A busca pelas coisas celestiais nos conduzirá a experimentar a paz que vem de Deus. Essa paz não é como a do mundo, mas é uma paz que excede todo o entendimento humano. Quando nossos corações estão alinhados com o céu, experimentamos a tranquilidade e a serenidade que só podem vir de Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Shalom.